Sabe aquela sensação, aquele calafrio na espinha só de pensar em olhar para as finanças? Ou aquela pequena hesitação antes de abrir o aplicativo do banco? Se isso soa familiar, essa análise é para quem já passou por isso. Muita gente pensa que organizar o dinheiro é um bicho de 7 cabeças, sabe? Coisa de planilha, de matemática. Mas a verdade é que o maior obstáculo não está nos números, de jeito nenhum. Está na nossa cabeça. Hoje, a gente vai desvendar um método bem simples para colocar tudo em ordem. Um método que se baseia em como o nosso cérebro funciona de verdade com dinheiro. E olha, a ideia central que a gente vai explorar aqui vem de um livro chamado A Psicologia Financeira. A tese é simples, mas é muito poderosa. Ter sucesso com dinheiro tem muito mais a ver com o nosso comportamento, com as nossas emoções, do que com a nossa inteligência ou com a habilidade para fazer contas. Não é sobre ser um gênio da matemática, é sobre entender a nossa própria psicologia. E aqui está a primeira grande virada de chave. A gente sempre ouve que precisa tomar decisões racionais com dinheiro, né? Mas o que o autor Morgan Housel argumenta é que tentar ser perfeitamente racional, bom, é pedir para dar errado. Ninguém é um robô. O grande segredo é ser razoável. É criar um plano que leve em conta as nossas emoções, as nossas imperfeições. Um plano que dê para seguir no longo prazo, sem se sentir frustrado. E isso leva a gente direto para o nosso primeiro ponto. Por que aqueles métodos tradicionais, super complexos, geralmente não funcionam? Vamos ser sinceros. Quem nunca tentou preencher aquela planilha incrível, cheia de abas, de gráficos, só para largar tudo na segunda semana? Acontece com todo mundo. A motivação no começo é enorme, mas a complexidade é tanta que acaba sobrecarregando e aí a gente desiste. E a psicologia por trás disso é fascinante. O nosso cérebro odeia a incerteza, mas adora a sensação de precisão. Por isso a gente cria orçamentos detalhados até o último centavo. O problema? A vida é imprevisível. Quando alguma coisa sai do planejado, e sempre sai, a frustração é tão grande que a gente abandona o sistema inteiro. A complexidade cria uma expectativa rígida que a vida real simplesmente não consegue cumprir. Tá, então, qual é a alternativa? Em vez de complexidade, o foco vai ser em 3 pilares simples e muito poderosos. Primeiro, conhecer a própria realidade. Segundo, priorizar o que realmente importa. E terceiro, agir com intenção. Esse vai ser o nosso mapa para o resto dessa análise. Vamos começar então pelo básico de tudo, que é a clareza. Não dá para chegar num destino sem saber de onde se está partindo, certo? Chegou a hora de desenhar um mapa financeiro. A primeira tarefa é simples, mas ela transforma. O desafio é o seguinte: por um único mês, anote cada centavo que sai da conta. O cafezinho, o transporte, aquela assinatura que talvez nem lembrasse mais que existia. O ponto crucial aqui é, sem julgamento. Não é para sentir culpa, é só para coletar dados. No final do mês, é só somar tudo e olhar o número. Essa vai ser a foto, a realidade financeira nua e crua. E por que esse exercício é tão poderoso? Por causa disso aqui. Fazer esse rastreamento não é sobre se punir, é sobre retomar o controle. E a psicologia mostra que ter a sensação de que estamos no comando da nossa própria vida é um dos ingredientes mais importantes para a felicidade, mais até do que salário ou bens materiais. Esse primeiro passo devolve o volante para a nossa mão. Certo. Agora, com o mapa em mãos, mostrando todas as rotas que o dinheiro fez, chegou a hora de decidir para onde ele deveria ir. Vamos para o segundo pilar. Agora, é só olhar para aquela lista de gastos e começar a organizar em 3 categorias bem simples. Essenciais, que são as coisas que a gente precisa para viver. Desejáveis, que trazem alegria, né? E a categoria mais reveladora de todas, os inúteis. Aquelas compras por impulso, as assinaturas que não são usadas, o dinheiro que simplesmente sumiu. Olhando aqui no gráfico, dá para ver como essa divisão já começa a trazer uma clareza enorme. Com as categorias definidas, começa o que a gente pode chamar de poda financeira. Pense nas finanças como se fosse uma planta. A gente corta os galhos secos, os inúteis, para que os galhos saudáveis possam crescer com muito mais força. A ideia é atacar os gastos inúteis primeiro, depois ver como ser mais inteligente com os desejáveis e, por fim, otimizar os essenciais. E isso nos leva a um ponto fundamental. O verdadeiro sucesso financeiro, aquele que dura, não vem de ganhar mais, mas de precisar de menos. Ao fazer essa poda, não se está apenas cortando custos, está se treinando a mente para valorizar a eficiência e encontrar satisfação em coisas que não necessariamente custam caro. É uma mudança de mentalidade, não só de comportamento. Ok, agora que já se sabe para onde o dinheiro vai e para onde ele deveria ir, falta a parte mais importante.
criar um sistema que faça isso acontecer de forma quase automática. Sabe por que orçamento tradicional geralmente não funciona? Porque é restritivo. Exige uma disciplina constante que é difícil de manter. O que a gente precisa, então, é de um sistema que trabalhe a nosso favor. A proposta aqui é usar uma técnica muito mais intuitiva, que podemos chamar de potes digitais, que cria barreiras psicológicas inteligentes. A ideia é bem simples. Dentro da própria conta do banco, se for possível, é só criar subcontas ou aqueles cofrinhos virtuais. Assim que o salário cair, a primeira coisa a fazer é distribuir o dinheiro nesses potes que estão na tela. Como dá para ver, tem um pote para as contas fixas, um para o lazer do mês, um para os investimentos de longo prazo e até um para aquela viagem dos sonhos. O dinheiro do pote de lazer é para ser gasto sem culpa. Já o do pote de investimentos, esse é sagrado. E o genial desse método está na psicologia por trás dele. Cada pote cria uma margem de segurança mental. A gente não tira dinheiro dos investimentos para pagar um jantar, porque eles estão em lugares diferentes na nossa cabeça. Esse sistema constrói automaticamente um colchão, uma resiliência contra imprevistos, porque o planejamento já não é uma linha reta e frágil, mas sim um conjunto de compartimentos bem seguros. Agora que vimos o método, vamos dar um passo atrás para entender o objetivo final de tudo isso. Por que fazer todo esse trabalho? A resposta vai muito além de ter as contas em dia. O resultado de aplicar esses 3 pilares, conhecer, priorizar e agir, não é um extrato bancário bonito. É uma sensação profunda de controle sobre a própria vida. É ter a flexibilidade para lidar com os imprevistos sem entrar em pânico. É, acima de tudo, ter paz de espírito, sabe? Ter a certeza de que se está construindo um futuro mais seguro. E este é o ponto crucial. A maior riqueza que o dinheiro pode comprar não são carros, casas ou objetos de luxo. É a liberdade. É a capacidade de acordar um dia e dizer: hoje eu posso fazer o que eu quiser. É ter opções. É usar o dinheiro para comprar o controle sobre o bem mais precioso que existe na vida: o nosso tempo. E fica então esta reflexão final. Se o objetivo não fosse acumular mais coisas, mas sim acumular mais tempo e autonomia, como as decisões financeiras de cada um mudariam a partir de hoje? A resposta a essa pergunta tem o poder de transformar completamente a relação de qualquer pessoa com o dinheiro.